Sejam bem-vindos ao Uso dos Bilhões. Sem muitos rodeios, vamos direto ao assunto. Foco. Nós somos o foco da criação. Vocês não podem esquecer isso. Quem governa o mundo? Os humanos. Nós somos o foco da criação. Temos vários animais no mundo, mas nós somos o foco. Sendo o foco da criação, nós precisamos de um foco. Porque se nós não tivermos um foco, a nossa vida não terá fundamento. Esquece isso. É como o nosso corpo, 70% dele é feito de água. E se nós não bebermos água, não conseguimos viver, não conseguimos sobreviver. Então precisamos de um fundamento para nos mantermos vivos, que é a água, não é? Então nós, seres humanos, sendo o foco da criação, precisamos de um foco. Precisamos de viver com intenção e sendo nós a natureza, isto aqui eu chamo de matemática básica. Terra, semente, plantar, colher. Muito simples. Eu vou explicar essa matemática básica muito rápido para vocês perceberem. A terra, sendo fértil ou não, nós temos que cuidar dela. É como o nosso cérebro. Produzindo ou não, temos que cuidar dele. Mas muitas pessoas não cuidam. Nós matamos o cérebro com álcool, matamos o cérebro com fumo, matamos o cérebro dormindo tarde e com mais coisas que vocês sabem. Então é muito necessário, quando nós queremos plantar algo, ter o cérebro fértil. Temos de ter o cérebro bom. A terra, se ela não estiver fértil, mesmo que ela esteja preparada, não dá para plantar nela, tem que estar fértil. Semente. A semente é a ideia, mas se nós não tivermos o cérebro fértil, se nós não tivermos a terra fértil, a semente não serve para nada. Se vocês repararem, as pessoas que mais consomem álcool, as pessoas que mais fumam, as pessoas que mais destroem o cérebro, têm ideias de merda. Desculpem a linguagem, mas é assim mesmo. Eu prometi a mim mesmo não dizer mais asneiras, mas fica um pouco difícil, então eu peço um pouco de compreensão da vossa parte. Quem consegue ter ideias geniais? Pessoas que preservam o cérebro, pessoas que sempre alimentam um cérebro com dopamina real, não com dopamina barata, com essas televisões, com essas fofocas, novelas, coisas que não levam a lado nenhum. E com isso eu consigo vos dizer que os nossos pais não prosperaram porque estiveram à frente da televisão. Antes deles foram os nossos avós, ou os pais deles. Não prosperaram por estarem à frente de um rádio. Nós não vamos prosperar na vida, não vamos vencer na vida estando à frente de um telefone. O telefone, ao invés de estar assim, é para estar assim, para a gente motivar pessoas, para a gente dar sentido a esse telefone, porque esse telefone sem produtividade não tem sentido. Plantar é ação. Nós não chegamos na ação se nós não tivermos o cérebro fértil, com boas ideias e agir com intenção, porque a ação a gente tem todos os dias. Mas o que é que adianta andarmos sempre às rodas, que nem a corrida dos ratos? Vamos trabalhar todos os tantos dias, estudamos o tempo inteiro. Ok, o estudo até pode nos dar algo favorável, mas com limite. Nós não temos limitação. Se nós somos a natureza, uma semente, ela é uma. Mas tu não sabes o que é que aquela semente ou a quantidade que aquela semente pode te dar, porque é ilimitada. E mesmo depois dessa semente dar frutos, dentro desses frutos tem mais sementes. Então, quer dizer que a natureza é ilimitada. Então nós não podemos viver de forma ilimitada. De forma limitada, desculpa. Colher não falha. Não falha. A gente quando cuida bem da plantação, não tem como não colher, independentemente do resultado, independentemente da quantidade, a gente vai colher. Se nós não gostarmos do resultado, nós temos que plantar outra vez. É muito simples. Então, isso é uma matemática básica. Sempre que tu pensares que não consegues fazer algo na vida, ou chegar a algum lado, pensa nisto. Pensa nisto seriamente. Porque se nós somos a natureza, tens aqui a resposta para as tuas perguntas. Independentemente daquilo que te envolvas, então, sendo o foco da criação, nós precisamos de um objetivo claro, um objetivo nítido, para que a gente viva intencionalmente. Vivendo intencionalmente, nós damos um sentido à nossa vida. E nós simplesmente temos que saborear a trajetória. Muitas pessoas não gostam do percurso, mas o percurso é a melhor coisa que existe. Há pessoas que quando viajam de carro ou quando estão à espera, elas não conseguem aproveitar o momento. E isso é muito mal. São pessoas que querem sempre chegar, mas quando dão conta, nunca estão felizes. Porquê? Porque querem sempre chegar. Chegar aonde? Viver o presente. Nós temos de saborear a jornada. Nós focamos muito no resultado, mas quem foca no resultado quer tudo, tenta fazer tudo, mas no final não faz nada. Não tem nada. Então nós temos que ter calma, muita calma, e fazer as coisas uma de cada vez. Independentemente daquilo que a gente se envolva, nós sabemos que vamos chegar lá. Sendo seres humanos, se estiver dentro da capacidade humana, não tem como não chegar lá. O início de tudo é muito bom para algumas coisas, mas para outras coisas é muito difícil. Tudo que nos faz bem, realmente, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Mas é uma questão de adaptação, porque tudo que é difícil
se torna fácil. Nós não nascemos a andar, foi difícil nós começarmos a andar, mas tentamos, caímos às vezes que tivemos que cair, do chão não passamos e sempre nos levantamos. Aí conseguimos ver que nós somos seres que conseguem adaptar-se facilmente. E isso eu chamo de superpoder. Nós temos superpoderes e um deles é a adaptação. E agora, mais uma matemática básica. Como eu gosto dessas matemáticas básicas. Isto aqui não é magia e se alguém duvidar disso, é só pôr em prática e se não der certo, que me multem. Vamos lá. Igual. Quando há constância progressiva, é só termos paciência, persistência e fé. Persistência porque há muitas pessoas que confundem persistência com insistência. Persistência é eu querer sair daqui de onde eu estou e arranjar sempre um caminho para que eu vá para o sítio que eu quero chegar. Agora, insistência é eu querer passar deste quadro, bater no quadro, reparar que não tem como eu passar para o outro lado e insistir. Então, pronto, isso esse é um exemplo básico, né? Tempo. Muita gente diz que não tem tempo, mesmo se não tiveres tempo hoje, que são 24 horas que nós temos, amanhã repete-se essas 24 horas. Todo mundo diz que não tem tempo. Como não tem tempo, não tenta. Como não tenta, não persiste, mas sim insiste em coisas que não dão retorno e depois não se adapta. Coisas que realmente são necessárias adaptar-se. Nós estamos envolvidos em muitas coisas que não nos vão levar a lado nenhum. Então nós estamos a insistir e não persistir. Nós não tentamos nada. Nada. Absolutamente nada. O tempo que nós temos está a ser mal gasto. Vou-te provar isso. Porque se tu realmente estivesses a gastar bem o teu tempo ou a usar bem o teu tempo, tu não estarias aqui. Se nós quisermos fazer tudo, no final nós não vamos ter nada. Se quisermos ter tudo, também não vamos ter nada. Porque não é necessário ter tudo e fazer tudo. Até porque nós não precisamos de ter tudo, não dá para ter tudo, mas dá para ter tudo o que é necessário. O problema é que nós queremos ter tudo o que é desnecessário. Nós, tendo um foco, o nosso cérebro, ele vai entrar em conflitos, conflitos internos, é normal. Nós tendo um plano, é como o plano de voo. O voo, ou o avião, posso assim dizer, ele tem fases, mas as fases não o define, porque ele sabe onde vai chegar. Mas durante esse plano há turbulências, há dúvidas, há ajustes de rota, consoante o tempo que estiver. Mas isso não vai impedir ele de chegar ao seu destino. É a mesma coisa conosco. Se nós traçarmos um plano, se nós tivermos um foco, independentemente das dúvidas que a gente tenha, independentemente das turbulências, que são muitas ou serão muitas, nós não podemos redefinir a nossa chegada, mas podemos ajustar a rota. Porque nós temos que saber aonde queremos chegar. Está escrito na Bíblia que nós nascemos para dominar sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre todos os répteis. Não sou eu que estou a falar. Está escrito na Bíblia. Durante o curso, nós vamos falar muito da Bíblia. Não muito, não se assustem. Mas coisas lógicas que têm sentido e que, enquanto não se provar o contrário, eu agarro-me na Bíblia. O cérebro vai entrar em conflitos porque medo do desconhecido. Ele não gosta de gastar energia. Vamos dizer que o cérebro é o nosso amor. É aquele amor, não faz isso. Amor, não, fica aqui. Não vais. Ele é assim, sabes por quê? Porque o cérebro, quando trabalha, principalmente em coisas complexas, ele gosta de trabalhar para nós, ele ama. Mas no processo de desenvolvimento, até dominarmos a situação, ele não gosta de passar por isso. É como a semente. A semente, antes dela criar as raízes, ela passa por um processo de saturação. Mas depois, quando ela vinga, aí sim começa a dar frutos e ela flui. O cérebro, na parte de saturação, antes de começar a criar raízes sólidas e dar frutos, ele entra em conflitos. Mas nós temos que saber que isso é bom para nós e nós precisamos de pressão, porque a pressão transforma. A semente passa por pressão. O ouro, antes de virar um fio, antes de virar um anel, passa por pressão. Tudo passa por pressão. A chuva, antes de ser chuva, é porque passou por pressão. Pressão. O que nós precisamos é pressão, não de depressão. As coisas para se transformarem precisam de pressão. Não é diferente connosco. Para nos transformarmos precisamos de pressão. Isso é básico. Temos que gostar de pressão. Temos medo de errar, medo de gastar energia. É só medo. Mas só que o medo não mata ninguém. As pessoas têm medo do escuro. Já viram alguma notícia dizer que o escuro matou alguém? Não. Vamos ter medo e depois, o medo paralisa. Esse é o problema do medo. O medo paralisa. É normal ter medo, somos humanos. Mas agora, ficar paralisado por causa do medo, aqui não. E tu, sendo mentorado do Joel, sempre que pensares ou sempre que sentires medo, pensa em mim. Pensa, eu sou um idiota como o Joel, não tem medo, ou quando tem medo ele põe para foder. Quem sou eu?
Quem é o Joel? O Joel é mais que eu. Não, o Joel não é mais que eu. Eu posso até não ser mais que ele, mas eu não tenho medo. Se ele não tem, por que é que eu terei? Pensa assim, às vezes pensamos que temos preguiça, mas não, é medo. Se tu veres as coisas dessa maneira, acaba por ser melhor. Porque quando eu penso que tenho preguiça, que na verdade é medo, eu digo para mim mesmo, medricas, estás com medo, né? E vou logo, porque tipo, medo, um mais velho desse vai ter medo de quê? Tu dizes que tens preguiça de quê? Preguiça é um animal. Vamos parar com isso. Que preguiça? Nós somos mais velhos. Preguiça de quê? Vamos parar com isso. Não somos crianças mais. Crianças fazem o que querem, os adultos fazem o que precisa ser feito. Já somos adultos. Qual é o estilo de vida que queremos ter afinal? Temos que ter em mente que altos e baixos não nos definem. O que nos define é o que Deus falou sobre nós em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, consoante a nossa semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos que criar. Acham que o Criador teve medo? Medo de quê? Preguiça. Não tinha vontade. Vocês acham que Deus procrastinava? Se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos que ter postura de governantes, postura de quem manda, quem faz acontecer, quem constrói, quem dita. E não viver como uns tolos. Não tem sentido. Temos que assumir o nosso papel e já chega de porcaria. Temos de ter poder de decisão, e nós temos esse poder de decisão, de agir e moldar a nossa realidade. Muitos de nós temos uma imagem má de nós mesmos, mas só que nós somos tudo de bom. Repete comigo, eu sou tudo de bom. Tu és tudo de bom, e mesmo que tu não aches, eu vou ajudar-te a descobrir isso, a entender isso, porque tu tens muitas riquezas dentro de ti. Mas tu pensas que não. Não vale a pena querer ter grandes riquezas se ainda não descobriste ou não sabes lidar, não sabes valorizar, não sabes gerir a maior riqueza que tu tens, que és tu. Mas a única coisa que eu preciso da tua parte é que tu me ajudes. Se tu não me ajudares a ajudar-te, eu não consigo te ajudar. Então, sempre que tiver tarefas, faz as tarefas. Não estamos mais no tempo da escola. Aqui já não somos mais crianças que o professor tem que estar no nosso pé para fazer as tarefas. Serão tarefas práticas, então, por favor, pôr em prática. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que temos mais valor que o dinheiro, certo? Uns se calhar têm dúvida, mas está tudo bem. Por que nós temos mais valor que o dinheiro? Porque o dinheiro é troca de energia. Nós trocamos a nossa energia para fazer dinheiro. E depois trocamos o dinheiro para comprar uma coisa. As coisas têm preço, mas nós temos valor. Então quer dizer que é preço versus valor. Nós temos valor. Quais são os valores que nós temos? Os dons, as habilidades, princípios, inteligência, criatividade. Nada disso nós podemos comprar na loja. Isso não tem preço. É por isso que nós valemos mais que o dinheiro, porque nós temos valor. Então, eu espero que com essa analogia tu possas deixar essa coisa do dinheiro. Dinheiro é importante sim, mas não é o mais necessário. Se nós investirmos nessas coisas que eu acabei de citar agora, o dinheiro virá. Querendo ou não. O dinheiro pode ser perdido, roubado, recuperado, mas aquilo que nós temos dentro de nós, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Nós temos a capacidade de gerar ideias, transformar pessoas, influenciar pessoas, falar. Isso é muito valioso. Isso são uns dos superpoderes que nós temos. E muitos de nós não sabem usar esses superpoderes. Nós sabemos que há pessoas na internet a fazer muita baboseira, mas a sobressaírem mais que nós na vida. Por quê? Porque elas sabem usar os superpoderes. Mas tu, que tens os mesmos superpoderes, não sabes usá-los. Mas ficas a ver essas pessoas no telefone. E tu ficas a pensar, como é que uma pessoa dessas consegue fazer isso? Está a ter acesso a essas coisas, está a ter essa visibilidade e eu nada. Então vamos aprender a usar estes superpoderes. É por isso que sabemos que somos mais valiosos que qualquer uma moeda. Porque o dinheiro é preço e nós temos valor. O preço é escravo do valor. As coisas têm preço, mas o preço pode subir. O preço sobe por quê? Porque o valor aumenta. Se uma coisa não tiver valor, o preço será baixo. Mas agora, o fabricante, falando assim, não é? Vai subir o preço consoante o objeto tiver valor no mercado. Quanto mais nós alimentarmos o nosso valor, os dons que eu falei, as nossas capacidades, as nossas habilidades, o nosso preço aumenta. Como assim, João? Preço? Nós temos um salário hoje, não é? E esse salário que nós temos é consoante as habilidades que nós temos. Então muita gente não pode reclamar do salário porque estudou para aquele salário. Pessoas que recebem milhares e bilhões, isso por quê? Chegaram num nível em que eles não têm preço, é impagável. É como a natureza. A natureza é ilimitada. Eles aumentaram o seu valor ilimitadamente, sem travões. Como assim sem travões? As pessoas quando vão para a faculdade,
elas têm limitações. As pessoas quando estudam constantemente, independentemente da faculdade, envolvem-se em cursos, estão sempre a aprender constantemente, em meter-se em desafios, elas acabam por valer mais. Porquê? Porque elas são ilimitadas. Como nós somos a natureza, e quando é em termos de valores, não nos podemos limitar. Mas quando tu encontras algo que tu gostas e que realmente mexe contigo, tu nunca te cansas. Há pessoas que trabalham e fazem o trabalho delas na brincadeira. Como assim na brincadeira? Então, elas estão a trabalhar naquilo que gostam. Os músicos trabalham naquilo que gostam, os jogadores de futebol, e eles estão em estudo constante, quando estão a treinar. Vamos pôr isso na nossa cabeça. Estudar é treino. Tu treinas o quê? Tu treinas aquilo que gostas. Simples. Então não vamos ver isso como um bicho de 7 cabeças. O Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis, dos homens nesse caso. A Bíblia trata-nos por reis. Quando somos tratados como reis na Bíblia, isso representa autoridade e responsabilidade. Por isso temos que agir como tal. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Nesse caso, os homens. Então, se a nossa glória é descobrir, ninguém vai pôr nas nossas mãos aquilo que nós temos de ir atrás. Não é sobre construir algo que nós não temos, mas sim escavar e desenterrar o que está dentro de nós, porque o valor já está no nosso DNA. Todos os valores que eu citei há pouco tempo estão dentro de nós. Nesse processo de investigação, nesse processo de busca, nós vamos crescer no processo. E nesse processo, a pessoa que tu te tornas é uma pessoa com fundamento. Uma pessoa com fundamento que já não é levada pelo vento das dúvidas. Uma pessoa com fundamento, com capacidade para suportar pressão. Uma pessoa com capacidade para suportar pressão não é qualquer pessoa. Pressão é treino. É no peso que tu desenvolves e descobres a tua força. Na pressão. E é isso, nós vamos falar muito sobre pressão aqui, porque quem foge da pressão não cresce. E a nossa intenção aqui é crescer, então nós não podemos fugir da pressão. Se o processo aqui parecer fácil, é porque alguma coisa está errada. Tens que sentir pressão. A pressão molda caráter, a pressão gera visão. E se não aguentas pressão, não aguentas liderança, não aguentas grandes responsabilidades, não aguentas riqueza, não aguentas influência, não aguentas impacto. A diferença entre quem desiste e quem conquista não é o talento, é a capacidade de aguentar pressão. É muito importante dizer-vos que o nosso propósito geralmente está vinculado com o nosso bloqueio. O que é que são bloqueios? Bloqueios são traumas, são crenças limitantes. Nós temos crenças limitantes. O que é que são crenças limitantes? São muitas das ideias que nós carregamos. Eu não consigo, isso não é para mim, esse não é o meu tempo, não estou pronto para isso. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque bons tempos não existem. Nós criamos bons tempos. Não é que não seja para nós é que não nos queremos envolver. Mas nós queremos nos envolver em quê, afinal? Porque o mundo foi feito para nós. E nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que nós quisermos fazer, se estiver dentro das capacidades humanas. Nos bloqueios temos as crenças limitantes, temos a falta de identidade, temos as vozes externas, que são as opiniões dos familiares, que só falam, mas não fazem nada. Tudo aquilo que eles não conseguiram fazer, eles estão ou tentam pôr em nós, projetar em nós algo que eles não fizeram. Isso é muito estranho. Apego ao passado, distrações, pecados, enfim. Esses são os tipos de bloqueios. Então, voltando à parte que eu disse que o bloqueio está vinculado com o propósito, vou-vos dar o meu exemplo. Eu tinha bloqueios com aprendizagem. Hoje em dia eu ensino. Tinha bloqueios com fumo, com drogas, com bebidas. Hoje em dia não fumo, não bebo. E qual é o benefício que isso me trouxe? Estar aqui com a mente sã, em corpo são, a passar-te visão. A minha família está bem melhor. O meu desenvolvimento em tudo está muito melhor. E a minha vida está melhor que nunca. Tudo por causa de coisas mínimas. Por causa desses bloqueios. Que eu fiz o quê? Deixei-os para trás. Família, não é que eu vos esteja a aconselhar para deixarem a vossa família. É que às vezes é necessário nós deixarmos para trás as pessoas que simplesmente têm a visão do nosso passado. Nós temos a visão do nosso futuro. E muitas das coisas que nós decidirmos fazer, os nossos familiares vão pôr bloqueio, os nossos amigos vão pôr bloqueio. Por exemplo, eu estou aqui agora a fazer esse curso. Nenhum dos meus amigos me parabenizou. Se houve alguém que me parabenizou, foi um ou dois, no meio de tantos amigos que eu tenho. Desde que eu parei de fumar, desde que eu parei de beber, desde que eu parei de ser um idiota. Não houve um que conseguiu vir ter comigo e dizer: mano, estou orgulhoso de ti. Obviamente que houve, um ou outro, conto nos dedos, não foram mais de dois. E refiro-me aos amigos mais próximos. E familiares idem. Se vieram ter comigo para parabenizar
ou me dar as flores, foi um ou outro, conta nos dedos. Mas os que realmente eu estava à espera que viessem, não vieram. Mas para mim está tudo bem. Mas isso é para vos dizer que eles não querem mudar, ou não têm a vontade de mudar como tu tens. Então, se tu fizeres algo que eles não conseguem, não é que eles não te amem, não é que eles não gostem de ti. Simplesmente irão sentir-se pequenos, porque a tua vitória condena o fracasso deles. E isso é normal, acontece. Mas só que eu quero que tu tenhas em mente que há pessoas que vão ter que ficar para trás. Porque já não dá mais, temos que passar para uma outra fase. Há pessoas do nosso passado que nós não vamos poder levar para o nosso futuro, infelizmente, porque eles não têm a mesma sede que nós. O bloqueio é como uma porta fechada, e o propósito é o que está atrás dessa porta. A maioria desiste à frente da porta, mas os que insistem arrombam e passam, e aí descobrem o verdadeiro sentido da vida. Uma outra passagem que é Isaías 45:3 diz o seguinte, resumidamente: darei-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Existem tesouros dentro de nós, em problemas que nós ainda não resolvemos. É ao enfrentar essas áreas que nós libertamos o potencial que estava bloqueado. É por isso que temos que andar sempre com o coração aberto, coração ensinável. Porque quando tu fechas o coração, tu só consegues ouvir a tua voz própria. Mas aquela voz fraca, aquela voz tímida, aquela voz que tem medo de tudo, tem receio de tudo, aquela voz que não tem autogoverno. Porquê? Porque é egoísta, por mais que não pareça. Mas quando tu abres o coração, tu consegues ver solução em pequenas coisas, nas coisas mínimas. Até no caos tu vês solução. Parece um pouco contraditório, mas vocês vão aprender a viver dessa maneira. A viver na compaixão, com o coração aberto e a ver oportunidades em situações em que normalmente a gente simplesmente reage de forma negativa. Mas não, dá para usar tudo a nosso favor. Tudo. Até se nos estiverem agora a mandar pedra. Confiem, dá para usar tudo a nosso. Nos problemas, aquilo que vemos como obstáculo pode ser um mapa para o próximo nível de sabedoria e crescimento. Mas pronto, para fechar essa aula, eu quero falar de um último ponto. É muita coisa para se falar, mas para não ser muita coisa ao mesmo tempo, vamos com calma. Quero falar de algo que todo mundo tem, mas ninguém usa corretamente. Porque usar todo mundo usa, né? Ociosidade. O que é a ociosidade? O que é a ociosidade? A ociosidade é o estado de inatividade. E a verdade é que ninguém consegue ficar 100% inativo. Nós vamos estar sempre a produzir algo, vamos estar sempre a fazer algo. Mesmo quando a gente diz que não está a fazer nada, a gente está a fazer algo. E é muito importante nós focarmos na ociosidade, porquê? Porque normalmente nós quando estamos sem fazer nada, nós estamos no telefone, nas redes sociais. Para te ser sincero, eu não sou esse tipo de pessoa de ficar a ver reels, de ficar no telefone, a ver a vida dos outros em tempo fixe, sem sentido, só o tempo inteiro. Você não sabe o que é que quer fazer no telefone, só estás só a mexer já estou no telefone. Estamos a gerir mal o nosso tempo, sendo improdutivos. Nós temos que produzir, é por isso que nós precisamos de um foco para trabalhar em prol desse foco, para não ficar o tempo inteiro no telefone a ter obesidade cerebral. Se tu não estás a usar os teus bilhões de neurônios para evoluir, estás a usá-los para regredir e nem percebes. Quando o nosso cérebro se conecta com dopamina barata, essa dopamina do Reels e o a seguir, essa dopamina do porno, essa dopamina que vem com recompensas imediatas e superficiais, fazem-te sentir que estás vivo, mas só estás a consumir a vida dos outros e esqueces da tua própria vida. O problema é que quando o teu cérebro habitua-se à química rápida, perde a capacidade para trabalhar para recompensas maiores e reais, perde a paciência, perde a visão a longo prazo, perde a construção e fica tudo mais difícil. Porque o teu cérebro só quer a dose seguinte. Ou é mandar para o lado, ou é mandar para baixo, ou para cima. Nem sei. E qual é o resultado? Pessoas com pressa para tudo e incapazes de chegar a lado algum. A verdadeira dopamina, aquela que realmente vale a pena, não vem fácil. Vem do treino, vem do sacrifício, da disciplina, da visão e da guerra diária. Ou controlas a tua dopamina, ou ela controla-te. Se quisermos ser alguém, nós precisamos saber que as coisas precisam de fundamento. Precisamos de ir a fundo para fundar algo. A nossa mente tem que ter um objetivo claro para não se perder em qualquer coisa sem objetivo. E não podemos ter medo de errar, porque o caminho da vitória é semeado com derrotas. Então vamos tentar, até dar.